Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, mais um especial coronavírus e mais uma vez com um especialista e com alguém que percebe disto a sério, que é para vocês não terem que ouvir dicas de pessoas que leem às vezes coisas que não devem. E não só leem como disseminam, que esse é o perigo. Sim. Acho que conseguimos ter uma barreira mais ou menos eficaz, mas ainda passa muita porcaria pelo nosso filtro, de certeza. E então desta vez temos, parece a gozar, mas não é a gozar, é o Dr. Guilherme Duarte, é verdade, o verdadeiro doutor. Gonçalves Duarte, ainda que é médico, especialista em saúde pública e epidemiologista também, não é? Portanto, alguém... E, Guilherme, tu neste momento, podemos tratar-nos por tu, imagino. Claro que sim. Obrigado pelo convite. Também trabalhas na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, certo? Eu trabalho na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e neste momento estou na Direção-Geral da Saúde também na Task Force. Há pouco tempo, mas estou na Task Force do Covid, portanto... Ok. Queres começar tu, Guilherme, com as perguntas? Dá-lhe tu, Hugo. Há algumas, fazer apenas um pequeno ponto prévio, algumas perguntas que vamos fazer certamente soarão óbvias, mas nós achamos que neste momento há informação que, apesar do mais repetida que seja, que vale a pena repetir, e também fizemos uma compilação de algumas dúvidas dos nossos ouvintes, algumas repetidas, portanto nós editamos as perguntas. Mas antes das questões práticas eu queria fazer só um pequeno preâmbulo, porque se fala muito, com muita desinformação, sobre a origem da doença. Neste momento, tendo em conta o desafio que nós temos pela frente, é importante do ponto de vista científico, além da curiosidade normal que existe, saber qual é a origem da doença e se sim, porquê? Bem, eu neste momento diria que não. Num sentido muito prático, poderá não fazer sentido perceber exatamente de onde é que veio a doença. O que nos interessa perceber a esta altura é que, de facto, não é a primeira vez, mas é um vírus que saltou a barreira de espécies, portanto, saltou a barreira de animal para ser humano e afeta os seres humanos. Poderá haver, com muito mais tempo de investigação, algumas coisas práticas que podemos retirar, de facto, do saber exatamente de que animal veio a doença. Agora, nesta situação, portanto, numa situação em que estamos há menos de 3, 4 meses a lutar contra isto a nível mundial, eu penso que será muito pouco útil ainda saber exatamente de onde é que ela veio. Temos, obviamente, as experiências e as lições aprendidas dos tempos passados, com estes tipos de vírus e aquilo que temos feito. E, portanto, eu acho que há mais ganho em juntarmos os pergaminhos, portanto, toda a história que temos tido até aqui, para percebermos para onde é que vamos a seguir. Agora, e tendo em conta, acrescentar isto, que é, nós demorámos 12 dias, penso eu, os chineses demoraram 12 dias a fazer a caracterização genómica do vírus. E, portanto, não sabemos ainda de que animal passou, interessa-nos pouco, visto que nós já quase conhecemos o vírus todo, excepto o que é que ele faz. Portanto, há aqui várias... Não sei se respondi. Sim. Já agora, uma curiosidade, é assim muito normal um vírus que passa a barreira de espécies? Ou seja, o vírus, pelo visto, já era conhecido, não é? Que existem vários coronavírus nos animais. É comum, quando salta a barreira de espécies, tornar-se logo transmissível de humano interespécies, ou seja, depois do humano para o humano, neste caso? Ou seria de esperar, como acontece, penso eu, com o MERS, posso estar a dizer disparate, em que salta dos camelos para os humanos, mas depois do humano para o humano ainda não aconteceu?
Ou é mais difícil, não sei. É mais difícil, pode acontecer, mas não é muito frequente. Se fosse muito frequente, eu acho que tínhamos muito mais. Agora, também dizer uma coisa, que é a globalização faz com que isto seja muito mais frequente. Há um certo... o mundo tem acordado aos poucos para este conceito do One Health, que é uma saúde. E é uma espécie de aliança global de veterinários e de médicos da saúde humana e saúde animal, para percebermos que há cada vez mais implicações nas duas saúdes, ou seja, não somos de facto somos em conjunto para dizer o quê? Há vários desafios que nós temos. Há as últimas grandes epidemias, nós, por exemplo, o ébola é uma coisa que passa também, que passa de animais e que nos passa para nós, por exemplo. E portanto vai havendo vários exemplos disto. Mas cada vez mais este conceito que a saúde animal nos afeta diretamente é importante na maneira em que nós organizamos a saúde pública. Temos, por exemplo, a questão da resistência aos antimicrobianos. Nós usamos bastantes antibióticos na nossa agropecuária e, portanto, isso faz com que os animais vão adquirindo, ou melhor, os micróbios vão adquirindo resistências que nos são passadas através da nossa alimentação e depois vão-nos prejudicar no futuro. E portanto há aqui acho que cada vez mais somos e é importante ter esta noção. Então, ainda antes de saltarmos, já que estamos a falar dessas questões, ainda antes de saltarmos para o nosso vírus contemporâneo atual, ou seja, tendo em conta toda a história dessa como a SARS e a MERS que ele falou há bocado, e outras doenças que nos últimos anos passaram de animais para humanos, tendo em conta a dimensão do que estamos a passar agora, o próprio susto, achas que quando as coisas acalmarem vai haver um movimento, seja da Organização Mundial de Saúde, tal movimento global para se calhar controlar melhor a saúde pública nesse aspecto, ou seja, mercados de animais, abate, o factory farming, que tu falaste agora, a questão dos antibióticos, que é muito típica na criação em massa, não é, de animais. Achas que vai haver, esperas haver pelo menos uma discussão sobre isso? Eu acho que é assim, nos meios, eu tenho esperança que isto seja o ingrediente necessário para esta discussão saltar um bocadinho mais para a sociedade civil, ou seja, obviamente que dentro dos meios técnicos existem nichos e isto vai-se falando evidentemente. Agora, eu acho que o mundo está preparado em velocidades diferentes. Mas também tenho o receio, e que é muito característica à própria prática da saúde pública, que é vocês, sociedade civil, só dá conta de nós quando alguma coisa corre mal, ou quando é mesmo preciso. Portanto, eu aposto que até hoje a maioria das pessoas nem sabia que havia uma especialidade médica chamada saúde pública, não sabem bem o que é. Há colegas meus, portanto, médicos, que não sabem bem o que é que nós fazemos no dia-a-dia, é uma incógnita e, portanto, há aqui um bocadinho de desconhecimento. Mas vemos os efeitos de outros países. Noutros países temos profissões, que não é preciso serem só médicos, a saúde pública é feita por um conjunto de profissões multidisciplinares, obviamente que se focam na saúde, mas todos são interessantes e são muito úteis de participar, não só data scientists, como qualquer profissão relacionada com saúde, mas estatistas, portanto, todos estes são bastante úteis, sociólogos, antropólogos, portanto, há aqui uma grande margem, porque a saúde pública lida exatamente com a população e, portanto, tem aqui várias coisas que saem fora da esfera só da medicina. Mas dito isto, tenho este receio de facto, e o investimento, vocês sabem que também é uma condicionante grande, e portanto nós não costumamos pensar a longo prazo. Pensamos a curto prazo. É mais fácil investir em número de consultas, em número de aparelhos, porque são coisas que são palpáveis em números e fogem, e são indicadores de um ciclo político, por exemplo. Uhum. Eu há 3, 4 anos consigo dizer que aumentei o número de cirurgias. Eu não vou dizer que investi mais 1% do investimento em saúde pública e as pessoas ficam a olhar, olha, boa, também. Isso não é palpável. Portanto, eu tenho esse receio ao mesmo tempo. E tu considerarias a alimentação, por exemplo, é considerada saúde pública? Eu pergunto isto porque tem havido um debate agora nos Estados Unidos, especialmente com o problema da obesidade, que coloca milhões e milhões de americanos, não sei o número agora ao certo, mas milhões em população de risco perante fundamental. É fundamental. A questão da alimentação, por exemplo, é importante na saúde pública? É fundamental e
A saúde pública tem, eu diria, 2 ou 3 grandes famílias. Uma delas é esta das doenças infecciosas agudas e das emergências em saúde pública, e a outra é das doenças crónicas. Exatamente porque a população nos últimos 100 anos tem atravessado o que se chama da evolução epidemiológica nesta dupla carga, que é, nós começámos a morrer, a transição epidemiológica permitiu-nos passar a que há 100 anos atrás morríamos de doenças infecciosas, morríamos muito cedo, e com isto conseguimos, através de várias atividades da saúde pública, nomeadamente a vacinação, a higienização da água, etc. Portanto, as próprias condições de vida e saltos da sociedade, a própria democracia, etc., as condições das casas, etc., conseguimos passar as doenças para crónicas, portanto passámos a ter mais doenças crónicas, já morremos nos grupos etários muito mais idosos, e portanto acaba por haver este shift. E esse shift calha exatamente a que a alimentação é, tal como portanto, o sal, etc., entra aí nos fatores de risco que nos provocam doenças tanto ajusantes, portanto muito mais tarde. Criam hipertensão, criam obesidade, criam todos estes fatores que depois nos tiram a qualidade de vida. E, portanto, a pergunta é, isto é a saúde pública. Em Portugal, nós temos dados que nos indicam que representam cerca de 15, 20%, se não tenho os números errados, mas dos anos de vida potencialmente perdidos, portanto é um grande fator de risco para aquilo que nós acabamos por perder, e obviamente que vemos aqui esta ação da saúde pública que poderia ser preventiva e que nos permitiria viver melhores anos de vida e eventualmente mais anos de vida. Mas entramos também numa fase chata da saúde pública, que é aquele paternalismo de dizer assim, olha, não comas isto, não comas aquilo, depois a vida fica um bocado mais chata. Pois, dos pacotes de açúcar com menos quantidade, né? Exatamente, as batatas fritas, portanto, tudo isso é a parte mais... Sim. Sim, aqui, se calhar, podemos... Eu tinha aqui uma dúvida de uma coisa que eu li hoje, ou seja, em relação aqui já à Covid e aos sintomas. Porque uma das coisas que se tem dito é que o SNS 24, vocês e quem faz os estudos ainda não tem muito acesso aos sintomas, e então ainda não se consegue... Ou seja, há 3 sintomas que disseram que é as febres, a tosse, seca e... Qual era a outra? Dores no corpo, será? Não, a outra era... Dificuldade respiratória. Dificuldade respiratória, exatamente. E eu depois fui ver aqui, cheguei-me só aqui a ver a minha cábula, isto dos dados de hoje, em que dizia que a tosse 72%, as dores de cabeça 34%, dores musculares 42% e fraqueza generalizada 28%, a dificuldade respiratória 23%, deve ser quando já está mais complicado, e a febre 60%. Ou seja, eu como hipocondríaco comecei a ter todos, não é? Obviamente. Mas a verdade é que já me doeu a cabeça e já tive dores no corpo e nem sequer associei, porque não tive tosse nem tive nada disso. Estes dados, ou seja, a febre e a tosse, falamos mais disso, e da dificuldade respiratória, que só vale a pena dar atenção aí, até porque a maioria das pessoas nesta altura, a maioria não, mas muita gente está com alergias ou dores de garganta, ou as constipações normais e as gripes normais, e não vale a pena quem não tem os sintomas mais graves sequer preocupar-se, desde que não tenha estado nenhuma cadeia de transmissão que saiba. É por isso, ou só agora é que se começa a perceber que há outros sintomas também? Eu acho que isto é um bocadinho, ou vai ser um bocadinho lei dos grandes números. Neste momento nós temos, é uma doença completamente nova, portanto nós tivemos aqueles dados que começaram a surgir da China, começamos a ter os dados dos outros settings, temos aqui um alto grau de inespecificidade, porque muitos desses sintomas, como apontaste bem, são altamente inespecíficos. Eu sei lá, se me dói a cabeça, estou um bocado ansioso, dói-me a cabeça porque estou ansioso e, portanto, se calhar reporto esse sintoma e, portanto, nós vamos conseguindo, daqui a uns tempos, temos uma melhor ideia do que é que são exatamente os sintomas que isto dá, quanto mais pessoas conseguirmos começar a ter na rede. Houve ultimamente um que apareceu bastante interessante e que já há relatos de várias pessoas e parece-me que, de certa maneira, mais tarde vamos conseguir com alguma robustez comprovar que isto também causa, que é a questão da anósmia, portanto o perder o olfato, e portanto que é um sintoma assim bastante estranho, mas há pessoas que se começam a queixar e portanto epidemiologistas, nomeadamente nas redes sociais, estão a dizer que foram confirmados com Covid e tiveram este sintoma, e portanto provavelmente mais tarde nós conseguiremos comprovar que também num grau inferior ou numa percentagem inferior de pessoas isto também vai dar. E portanto eu acho que no final é que vamos conseguir ter uma imagem mais ou menos perfeita. Nós partimos, obviamente na investigação do surto,
Precisamos destes dados iniciais para criar uma definição de caso. Portanto, uma definição de caso é aquilo que nós enquadramos não só com parâmetros epidemiológicos, portanto, dizer, olha, se esteve ali, pode ter a doença, e os parâmetros clínicos. Os parâmetros clínicos, obviamente, temos que partir de algum lado, mas depois vamos afinando tudo isto mais tarde, e consoante daqui a 5 anos, se calhar podemos estar a falar de surtos de Covid, em que os sintomas já são completamente diferentes, ou nós já temos um conhecimento da doença completamente diferente. Agora, estes 3 principais, etc., continuam a ser ditos. Parece-me que, se juntarmos todos os casos a nível mundial, continuam a ser os maioritários. Portanto, acho que não estamos assim muito longe. Ok. E depois dizer também que a doença é altamente... 80% ou 70% são assintomáticos. Portanto, há aqui uns sintomas muito frustros que podem não ser completamente apanhados. As pessoas nem se queixam, se calhar têm aquele pingo de nariz normal e que, portanto, não dão relevância nenhuma. Sim. Nesse sentido, já agora uma dúvida que pode não fazer sentido nenhum, provavelmente, que é possível já termos tido surtos de um vírus em que era assintomático, em vez de ser 80%, seria 90 e tal % assintomático e que nunca demos por ele? E outra pergunta é se é possível este vírus já estar cá há mais tempo e só agora ter tido algum tipo de mutação e começado a dar sintomas. Isto porque eu li um estudo que defendia que o vírus já estaria, que os primeiros casos já foram há mais tempo do que aqueles que se dizia. Não sei em que país ao certo, mas é possível alguma das duas situações? É provável, não? Em relação à primeira pergunta, sim, até porque se pensarmos, ainda há pouco tempo a Organização Mundial de Saúde estava a dizer que para aí 80%, 85% da população tem herpes simplex. E, portanto, por exemplo, isto é uma coisa que alguma pessoa, portanto, consegue ver e tal, há aquela associação logo a práticas assim um bocadinho mais desavergonhadas, ou verem copos e tal, portanto, mas o facto de 85% das pessoas o terem e muitas delas não manifestarem, é um exemplo disso. E quer dizer, antes de chegar à internet e o conhecimento, acho que os vírus e as doenças espalhavam-se muito mais eficazmente e o pessoal nem dava por elas. Portanto, em relação à primeira pergunta, sim. Em relação à segunda, também acredito que sim, porque de certa maneira podemos ter tido já os primeiros casos e não os fomos detectando. As pessoas podem andar aí assintomáticas, não os detectar, até criar algumas cadeias de transmissão que não deram e só mais tarde começamos a dar com os casos. De indicar também que é muito característico nós só identificarmos inicialmente num surto os casos mais graves, aqueles que vão parar ao hospital, todos os outros ficam-nos um bocadinho debaixo da ponta do iceberg. E, portanto, acontece muito isso. Portanto, a pergunta que fazes à segunda também podemos já ter transmissão há já algum tempo, não estávamos era a detectar. Okay. Há algumas expressões que têm sido muito utilizadas por especialistas na comunicação social. Se calhar provavelmente há até pessoas que as utilizam sem saber muito bem o que é que são. Eu ia pedir se podias defini-las. Uma delas, agora há pouco tempo, foi utilizada pelo outro Guilherme, que são cadeias de transmissão e porque é que elas são importantes. E a outra que se tem falado muito, que é contenção e mitigação. Então, primeiro, as cadeias de transmissão é fácil de imaginar um diagrama em que uma pessoa transmite a mais duas e forma-se aqui duas cadeias de transmissão, portanto, a primeira e a segunda, ou melhor, forma-se uma cadeia de transmissão, em que há uma passagem de uma pessoa para duas pessoas, e essas pessoas vão contagiar outras a seguir, e portanto está aqui formada uma cadeia que nós conseguimos visualmente olhar e na prática perceber que todas aquelas pessoas foram infectadas por um paciente zero em relação àquela transmissão. E portanto isto o que é que nos permite? Se nós imaginarmos que temos uma população estanque, ou se Portugal fosse uma ilha, se nós conseguíssemos parar ou cortar todas as cadeias de transmissão que nos mandavam cá para dentro, portanto, imaginem que alguém voa para Portugal e está infectado, e esse vai começar a criar uma cadeia de transmissão e nós a conseguimos cortar. Como é que cortamos? Isolamos as pessoas à volta, portanto, pedimos às pessoas para estarem em quarentena, caso tenham sido expostas à pessoa ou em isolamento, e se as conseguirmos cortar, passado 15 dias, 18 dias, neste caso do Covid, os tais 14 dias, em que a pessoa pode ter desenvolvido sintomas e deixa de ser transmissível, se já não transmitir mais, cortou as cadeias de transmissão. Foi perceptível? Sim. Mas basicamente é isso, e portanto a importância de cortar as cadeias de transmissão é exatamente essa, porque se não tivermos cadeias de transmissão ativas, não há transmissão. Esse trabalho
detetivesco, praticamente, não é? Que é como seguir as pegadas do assassino quase e ver para onde é que ele passou. É mais eficaz quando existem mais testes, ou seja, quando são feitos mais testes à doença, ou isso é irrelevante, haver testes ou não? Não é irrelevante, é bastante relevante e devia-se fazer muito mais testes. Mas temos aqui, portanto, a saúde pública entra na ponderação de fatores. Um deles é a questão da capacidade laboratorial. Nós sem testes não podemos testar. E a capacidade laboratorial para uma doença desconhecida demora a ser criada, não é? Os laboratórios têm que se adaptar, as pessoas têm que aprender a fazer aquilo, portanto há aqui um certo grau de adaptação. E depois a epidemiologia em si também é capaz de tentar suprir estas necessidades e estas incapacidades. O que é que eu quero dizer com isso? A epidemiologia, se nós formos para a África fazer saúde pública quase mãos na terra, dá para fazer muita coisa só com o pensamento epidemiológico e portanto, nesse caso, e para dar uma ideia, que as estratégias obviamente diferem entre países. A Coreia teve uns ótimos resultados, sendo muito agressiva em relação ao rastreio de contactos que faz. Portanto, e o rastreio de contactos... Fizeram, pelo que sei, uma reconstrução dos passos dos infectados através das coordenadas GPS. Exato. E acho que foi uma empresa portuguesa que fez isso. E de cá estamos a fazer alguma coisa do género, ou não? De fazer a questão do GPS, não. Nem sei se podíamos ainda RGPD. Mas é interessante, e essas novas tecnologias acho que são para ser aproveitadas. Nós estamos agora a terminar um software, mas é apenas para seguir as pessoas que estão em vigilância de contactos, e isso obviamente que no futuro poderá ser algo a ser criado, e devia, mas enfim, ainda não estamos aí. Mas a questão da agressividade na detecção dos contactos é exatamente para isto, para quebrar as tais cadeias de transmissão, perceber que aquela pessoa está transmissível nesta altura, e portanto temos que cercar todas as pessoas que estão, e se elas forem isoladas, quebra-se ali a cadeia de transmissão. E portanto há aqui, em relação a esta questão, se nós perdermos o rastro às pessoas e percebermos que a transmissão está completamente disseminada, aí é um bocado a questão da derrota desta estratégia, ou pelo menos de ser altamente desta contenção. Mas em relação aos testes, obviamente que se nós percebermos quem é que foi transmitido através de uma pessoa, através das tais cadeias de transmissão, conseguimos um conhecimento muito mais fino. Ou seja, aquela pessoa teve contacto com 20, nós esperamos 3 ou 4 dias e testamos todas aquelas 20. Conseguimos perceber quem é que foi infectado. Se não, temos que assumir que há ali um grau de incerteza e temos que jogar com essa incerteza. E ainda, eu sei que os dados sempre que são lançados, eu lembro-me de ver, de aparecer lá cadeias de transmissão ativas. Era um dos dados que eram comunicados sempre com o número de infectados, número de recuperados e de óbitos. E eu acho que a última vez que eu vi era 24 cadeias de transmissão ativa, e eu não sei se hoje lançaram esses dados, mas que depois deixaram de dizer. É porque a transmissão já está tão comunitária que já não vale a pena saber quantas cadeias estão ativas, ou é só porque... Honestamente, a razão totalmente honesta foi que deixou de haver espaço no boletim para pô-las todas. Ok. Foi a mesma razão. Porque as cadeias estão mais ou menos, em termos de regiões, eu penso que ainda não se perdeu, ainda se tem ali o conhecimento maior das cadeias, mas começa a ser difícil de os segurar. E tem muito a ver com este trabalho no local de cada unidade de saúde pública. Ainda em relação aos testes, que são claramente uma das coisas que é mais falada, não é? Se fizéssemos uma análise de conteúdo de toda a informação, testes, não é? Pessoas querem testes, pessoas não querem testes, mas eu acho que pouca gente sabe o que é que são os testes. E o que eu queria perguntar é: há mais do que um tipo de teste? São sanguíneos, são outro tipo de teste? 2, imagino que estes testes sejam relativamente novos, portanto a produção para milhões de pessoas neste momento, não é? Seja difícil, não é? Produzir. E se a questão da produção e a questão do preço, se tens uma ideia se é muito caro a um Estado adquirir esses testes? Então, vou tentar responder àquilo que sei. Os testes, o que são PCR, portanto Polymerized Chain Reaction, o que não é mais do que fazer uma comparação entre cadeias genómicas e tentar detectar o RNA, neste caso, do vírus, numa certa amostra.
As amostras, o que é que são tiradas? São tiradas uma swab do nariz, uma swab da garganta e sangue. E, portanto, nessas 3 amostras tenta-se detectar, isto porquê? Nós tiramos daqui porque é onde o vírus normalmente tem trofismo, ou seja, fica aqui mais depositado e é daqui que ele gosta de sair, salvo seja, assim muito simplista. E, portanto, é aqui que nós tiramos um bocado de saliva, um bocado de muco, para ser depois testado. Com essas amostras e mais o sangue, faz-se a reação de perceber se há ali uma cadeia de RNA, se é detectada uma cadeia de RNA igual à do Covid que nós já conhecemos. E, portanto, é isso que é feito, é no fundo um teste de comparabilidade e depois há uma percentagem que sai e que nós percebemos se há ali, se há de facto infecção ou não. E depois dá os tais fracos positivos, se for uma percentagem pouco esclarecedora, e os positivos se for uma percentagem muito esclarecedora. Em relação ao teste, eu sei que no privado eles estão a fazer a cerca de 110, 140 euros, anda assim à volta disto, portanto é relativamente caro. Não sei, no público não sei completamente qual é o preço que custa, porque terá a ver muito com os reagentes que existem, e portanto e a compra, etc. Acredito que tenham encarecido nesta altura de emergência, porque está tudo à procura disso, e portanto terá muito a ver com a capacidade do país de produzir ou de ter esses bens primários, etc. E portanto eu não sei quanto é que estão a custar ao Estado, mas imagino que será à volta disso, tendo em conta que o privado normalmente faz mais ou menos ali com uma margenzinha, mas deve ser mais ou menos à volta disso. Então não são baratos. Não são baratos. Mas eu acho que a questão do teste também é importante dizer que do ponto de vista epidemiológico é bastante útil testar, que é para nós conhecermos o grau da... Mas do ponto de vista clínico, individual, a não ser que a pessoa esteja a descompensar e esteja com uma coisa séria e grave e que os clínicos precisem de perceber exatamente que aquilo é Covid, para perceber que já esgotaram todos os outros diagnósticos diferenciais, do ponto de vista clínico, especialmente para uma pessoa assintomática ou uma pessoa que esteja particularmente bem, o teste é relativamente inútil. Não serve para nada, porque não há tratamento específico, não há tratamento, e portanto é assim um bocadinho... E é possível, e acho que também era uma das perguntas dos ouvintes, que era, calculo que com esse teste não, mas ou seja, imaginemos que eu já tive o vírus, fui mais ou menos assintomático, entretanto o vírus passou, vamos assumir que eu fiquei imune, ou seja, que isto que vai funcionar assim, que eu ganhei anticorpos. Eu com esse teste que se está a fazer não detecta isso. Com o de PCR, não. Depois há outro teste, e que eu acho que ainda é um bocadinho menos fiável, que é exatamente a questão dos anticorpos, que é o detectar os IgMs e os IgGs, que são as imunoglobulinas produzidas pelos nossos linfócitos, que são as células brancas, e que produzem em resposta a um organismo conhecido, neste caso. E, portanto, a detecção aí faz-se de outra forma, que é, se nós detectarmos, normalmente os anticorpos variam consoante o estado agudo, ou seja, há uns que são deitados imediatamente para a circulação numa infecção aguda, e depois há outros que reagem mais cronicamente. E aqueles que nos permitem saber que nós ganhamos imunidade são os crónicos, portanto aqueles que aparecem depois, portanto os IgMs, e esses depois, mais tarde, podemos fazer um teste, detectar o grau de imunidade que temos e através disso perceber que temos ou não imunidade. Sendo que isto varia de organismo para organismo, portanto o nosso corpo reage de maneira diferente em organismos, por isso é que há vacinas que nós vamos ter que ir renovando de vez em quando. E, portanto é exatamente para dar outra vez o boost da imunidade. Quero voltar só um bocadinho atrás, que há bocado depois perdemos ali eu tinha falado da questão da contenção e da mitigação, que são outros dois termos que são muito utilizados e que se nos podias explicar. Ok, então a questão da contenção e da mitigação tem a ver exatamente com estratégias e com fases em que o surto decorre. E portanto, no fundo, são ao longo do desenrolar do surto, nós vamos adotando estratégias diferentes. Portanto, a questão da contenção e depois a contenção alargada tem a ver exatamente, não sei se vocês conseguiram olhar para o plano de contingência nacional e que tem lá um quadro muito, muito bom e que explica qual é a fase que se aplica consoante o estado do surto, e portanto tem a ver com a contenção, estamos ainda sem casos importados. Depois começamos a ter casos importados e é a contenção alargada, em que a nossa estratégia vai ter que ser exatamente detectar cada caso o mais cedo possível
para quebrar as cadeias de transmissão, e portanto isso chama-se a fase de contenção, e depois isso, se não por alguma razão não conseguirmos ter contido todas as cadeias, o que é um bocado difícil com a globalização hoje em dia, não é? Passamos à fase de mitigação, em que toda a estratégia do sistema de saúde muda um bocadinho, ou seja, em vez de pedirmos às pessoas para ligar para a linha de saúde 24, passamos a dizer às pessoas que, ok, podem ir aos serviços de saúde, mas vão só naqueles serviços concretos. Portanto, vão diretamente ali. Porquê? Porque já temos muitas pessoas infectadas, assume-se isso, assume-se que existem cadeias de transmissão que nós não estamos a conseguir controlar e então mudamos de estratégia de modo a que facilitemos o acesso das pessoas aos serviços de saúde e consigamos ao mesmo tempo não perder controle da situação. Portanto, é o objetivo. Portanto, no fundo, esses dois jargões são só estratégias para abordar o surto em diferentes fases. Depois ainda temos um termo que é o de supressão e que é aquela questão de estarmos completamente fechados durante 15 dias e, portanto, eventualmente preparados para abrir outra vez mais tarde. E, portanto, há assim, e depois vai por ondas. Pronto. Outra questão que tem sido aqui bastante debatida é a questão das máscaras. E das luvas também, Guilherme. E das luvas também. Mas mais até das máscaras, isto porque da DGS dizem para se usar máscara apenas se houver sintomas e suspeitas de se estar contaminado. E o que eu pergunto é, os outros países que têm conseguido à partida conter e estar numa fase já descendente, como a China, a Coreia do Sul, Singapura, Japão, todos eles, uma das estratégias foi a utilização em massa de máscaras, não é? Até já é uma questão quase cultural muitas vezes. Cá dizem-nos isso porque não é mesmo para usar, não faz sentido, ou por uma questão de não faltar aos profissionais de saúde e aos cuidadores. Porque se toda a gente usasse máscara, provavelmente seria eficaz. Na impossibilidade de usarmos todos, mais vale não usarmos. Não, eu acho que são as duas, há um bocadinho das duas. Há, obviamente, a preocupação com a questão dos profissionais de saúde e, portanto, não haver stocks, mas eu acho que é a primeira também. Portanto, para já, não há evidência que a utilização da máscara por si só para uma pessoa assintomática seja eficaz. E por várias razões, nomeadamente a questão de uma máscara, que é uma coisa externa, uma coisa que nós não estamos habituados, faz-nos coçar a cara, faz-nos mexer e, portanto, tudo isto são ações muito mais perigosas do que nós não usarmos máscara. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a evidência mostra-nos que estas medidas só em conjunto é que resultam todas, ou seja, aquela questão da higienização das mãos, que já parece, o pessoal já está farto de ouvir falar, mas a questão de facto porque uma máscara deve ser colocada, inicialmente lavamos as mãos, ou higienizamos as mãos, pomos a máscara, depois estamos sem mexer nela completamente o tempo todo, temos que a substituir quando começar a ficar úmida e depois para tirar temos que higienizar outra vez as mãos, tirá-la, deitá-la fora e higienizar outra vez as mãos. E portanto há aqui toda uma logística que às vezes é complicada de realizar e de fazer só quando as pessoas acham que é só pôr uma máscara e ficam protegidas. E depois há aquela questão da plausibilidade teórica, obviamente, que é a máscara serve exato de barreira e, portanto, serve mais para as pessoas que estão assintomáticas não expelirem qualquer coisa e, portanto, acaba por ser um dos modos de transmissão, mas o principal, o do Covid, portanto, há o direto e o indireto, sendo que o direto é o pessoa a pessoa e o indireto é uma pessoa expelir coisas para a superfície, mas todas elas com uma máscara posta, de facto, há ali o impedimento e faz-se ali uma espécie de incubador ou de uma barreira protetora. Mas a segunda razão também é relevante, que é a questão de agora, nestas alturas, obviamente que não há mercado suficiente e há um stress tremendo para comprar para os profissionais de saúde. Isso faz com que haja um duplo dano, que é a questão de um profissional de saúde, obviamente que está a atender um doente, tem mais risco, porque os doentes vão estar maioritariamente nos hospitais, especialmente nesta última fase, e se um profissional de saúde for para casa, há ali menos um profissional de saúde a prestar cuidados, e portanto há todo um conjunto de fatores. Portanto, eu penso que são as duas, completamente. Portanto, não é só mesmo para haver esta poupança. Sim, e luvas, muitas vezes as pessoas usam as luvas e depois tiram as luvas, tiram uma luva, depois vão tirar outra luva com a mão e depois não lavam as mãos, não é? E acaba por ser pior do que se não usassem luvas e lavassem as mãos. Tudo isto se baseia, e eu sei que parece um bocado quase
que estamos a falar com crianças às vezes quando falamos de lavar as mãos, mas eu acho que as pessoas esquecem, porque é algo tão prosaico, tão do dia-a-dia, que foi uma das grandes invenções, entre aspas, da saúde pública, certo? Ou seja... a questão do higiene, sem dúvida, quer dizer, é engraçado, porque nós quando falamos do sucesso da medicina moderna, etc., a maior parte dos anos que nós ganhámos, portanto, da longevidade que nós temos, foram coisas simples como termos água potável, termos água... Esgotos, não é? E esgotos, exatamente. Portanto, o sanitarismo, portanto, tudo isso foi aquilo que nos permitiu, de facto, evoluir brutalmente como sociedade. E, portanto, sim, a higienização das mãos é algo que parece corriqueiro, mas é, de facto, absolutamente importante. E a questão da etiqueta respiratória também, que às vezes fica um bocadinho fora, portanto, as pessoas tossirem aqui para a prega do cotovelo, não tossirem para cima das outras, portanto, há coisas quase que são quase educacionais. Sim, e eu tenho notado, não sei se é por estarmos com os sentidos mais apurados para certas coisas, que é a quantidade de gente que ainda cospe no chão. É verdade. Ou seja, eu já vejo isso ocasionalmente quando não há uma pandemia. Mas agora com a pandemia eu ficava ainda mais revoltado, que é tipo, a sério, não vejo notícias. É verdade. Sabem que eu já vi várias vezes, várias pessoas nos últimos dias a cuspir no chão. Essa parte fui eu que escrevi, fui um dos autores do plano de contingência, mas também o escrevi, e nessa parte em que nós estávamos a debater isso, em que eu tinha lá posto não cuspi para o chão, o pessoal ainda olhou do estilo, fogo, achas que é mesmo? Eu não, acho que é preciso, então ficou mesmo, então, não cuspi para o chão. Obrigado. Porque é mesmo, não, é verdade, ainda é preciso dizer. Eu hoje vi um taxista parou o carro, saiu do táxi, fez o seu xixi para uma árvore no passeio, cuspiu para o chão, fumou o cigarrinho e voltou a entrar no táxi. E eu acho que ali ficou um possível polo de contaminação muito forte ali naquela zona. Mas, portanto, às vezes é preciso dizer o óbvio, sim. Mas a saliva, por acaso, a saliva é uma fonte de transmissão, ou só se for... do nariz, da mucosa do nariz ou da tosse, ou a saliva por si só. E já agora o sexo também transmite ou não? Por acaso não sei se há ainda estudos sobre isso, mas é capaz de sim, é capaz de transmitir, porque a urina já se detectou na urina, já se detectou nas fezes, e portanto é natural que também se detecte depois nos restantes fluidos, mas sim. A saliva sim, até pela proximidade anatómica do que é, e portanto acaba por não haver aqui um total controle, e portanto acaba por servir de... E daí nós tirarmos uma swab também do nariz e depois da garganta, portanto, para percebermos o que ali passa. Portanto, sim. Há bocado falámos da questão da obesidade nos Estados Unidos, que já não é um problema unicamente norte-americano, também há países na Europa com problemas de sobrepeso e de obesidade, de saúde pública. Que outros grupos de risco, além do que nós ouvimos normalmente, pessoas com mais de 65 anos e pessoas com doenças respiratórias, há outro leque de condições que coloca as pessoas, independentemente da idade, num grupo de risco? Cardiovasculares parece ter sido também um grupo de risco apontado, portanto, além de hipertensos, insuficientes cardíacos, etc. Diabetes, sim? Não sabe? A diabetes eu acho que o saber para já ainda não, eu penso que ainda não há dados robustos, mas pelas fragilidades normais de uma pessoa diabética pode ser uma fragilidade. A questão que tem aparecido também, e às vezes há esta confusão, e acho que é importante também esclarecer, que é a questão do risco de transmissão é quase igual para todas as pessoas. Portanto, obviamente que há pessoas imunocomprometidas e nesse caso têm um risco superior, mas a transmissão em si é igual. Portanto, as pessoas têm que ter o mesmo nível de prevenção que todas as outras. Depois o que muda é o impacto, ou seja, se uma pessoa doente for infectada, vai sofrer mais ou vai ter mais danos do que uma pessoa completamente saudável. Exatamente porque a outra está preparada para se defender melhor, ou porque esta doença parece afetar particularmente pessoas com comorbilidades. Mas depois eu diria que, e também há algo muito interessante, porque o Wuhan, do que eu tenho lido também, é uma cidade altamente poluída, e portanto há ali um grau, e as pessoas fumam imenso também, e portanto há ali um grande grau de doenças respiratórias, e portanto há ali um nível também de uma insuficiência que pode ajudar a explicar também depois muita coisa. Portanto, eu assumiria que isso também vai ser um fator de risco, sem dúvida, portanto a questão
da capacidade respiratória, o serem fumadores, portanto, isso é algo que vai pesar. Eu deixei de fumar em setembro, portanto, à partida estou salvo, não é? À partida já não me pega. Sim, já ganhaste alguns anos de vida, porque isso é logo quase imediato. Há um gráfico engraçado que demonstra os ganhos e é impressionante, Eu também já fumei, enfim, se calhar não se podia dizer online, não é? Mas já fumei e gostava muito, mas é uma grande diferença. Acho que o pessoal deixar de fumar é mesmo... Mas é um teste, acredito que seja, eu falo por mim, eu deixei em setembro e deixei relativamente tranquilo, mas este isolamento e este distanciamento é um teste. As únicas vezes que eu fiquei, se calhar fumava um cigarro, foi agora, apesar de até ser numa altura pior. Não fumei, acho que não vou fumar, mas até já pensei, e se o fumo matar o bicho, não é? Nunca se sabe. Isto é novo, nunca se sabe. Eu vou aproveitar para fazer um desvio com essa dica, porque era uma coisa que queria falar mais à frente, mas se calhar aproveito e já voltamos ao roteiro. Que estavas a falar da questão das dependências. E uma coisa que eu estive a ler no outro dia no New York Times, porque depois parece que isto é global e atinge tudo, da economia, a coisas que nós nem ponderávamos, e uma delas era, pessoas que estão em recuperação de dependências, portanto, aditos que estão em recuperação há pouco tempo e, no caso do isolamento, estarão muito mais vulneráveis a uma reincidência. Mas também é mais difícil arranjar droga. Claro, e os aditos que não estão, que ainda são aditos, mas que vão entrar em períodos de ressaca, não é? De cold turkey. Mas eu estava a pensar em outras coisas. Em termos de epidemia, eu sei que epidemias é reservado possivelmente só a questões biológicas, mas há agentes biológicos. Há epidemias de doenças mentais, ou seja, se pode considerar assim, porque eu imagino que com a pressão que as pessoas estão submetidas, de ansiedade, de isolamento, questões familiares novas, de lidar com filhos, com cônjuges, questões de violência doméstica, consegue-se prever uma moça na saúde mental coletiva depois disto ou não? Eu diria que sim. Já agora, a definição de surto ou de epidemia é o aumento anormal de casos de uma certa doença ou de um acontecimento numa certa população num determinado tempo. Portanto, é por isso é que a definição é usada intercorrentemente depois para explicar, tipo, se chamar a epidemia de obesidade. Embora eu também seja um bocadinho esquisito, eu gosto de guardar os termos epidemia para doenças biológicas e surtos, mas obviamente que se utiliza e, portanto, as pessoas são livres de usar a linguagem que quiserem. Ou seja, então teremos uma espécie de danos colaterais dos danos físicos. Eu acho que é complicado, ou seja, eu acho que este período de isolamento, nós às vezes até, eu no outro dia dava por mim a olhar para o próprio cartaz da DGS a dizer distanciamento social. E obviamente que é importante agora nesta altura advogar por isso, mas nós passamos o resto do ano a dizer atenção que há pessoas isoladas e cuidado com o distanciamento social, o estar afastado da sociedade é mau. Obviamente por todas essas preocupações de doenças mentais, e é uma preocupação séria. Eu acho que depois disto, e especialmente as pessoas que são mais vulneráveis, e isto é a parte injusta, salvo seja, da coisa, é que pessoas muito mais vulneráveis, com menos rede familiar ou rede social, vão ser as que mais sofrem. E isso já se vê nesta questão dos idosos, dos lares, porque se estas redes, e que normalmente estão muito dependentes da entreajuda humana, são tiradas, claro que vai haver ali um grau de sofrimento grande das pessoas, e eu diria que isso é um perigo. Isso e os divórcios, não é? Já ouvi dizer. A saúde mental não é dos setores mais musculares do Serviço Nacional de Saúde, certo? Não, de todo. Aliás, é um grande calcanhar daquilo, é a questão da saúde mental mesmo, e portanto acho que nós temos aqui um bocadinho de tendência. Então, e só para terminar este assunto e voltar ao roteiro, peço desculpa, mas então acha que, obviamente nós agora estamos aqui a tentar debelar isto, que é o que temos diante, mas tem que se começar a pensar já também no que vai acontecer depois, no aftermath, por assim dizer, todos os outros problemas de saúde, e provavelmente esse saúde mental é algo que provavelmente o governo português ou o Serviço Nacional de Saúde vai ter que ter em conta depois disto, até porque questões económicas que podem vir aí, não é? Exatamente, essa parte é que eu ia dizer, essa parte já me está a preocupar agora, não é? Ainda estamos a lutar contra o surto, mas já me está a preocupar porque de facto isto nós não vivemos.
isto está tudo interligado umas coisas às outras, e a questão da economia é importante. Mas acho que sim, acho que isto é vai ser um bocadinho de experiência traumática para muitas pessoas. Eu acho que a nossa sociedade vai mudar definitivamente depois disto. Não sei durante quanto tempo, mas acho que vamos mudar um bocadinho. Espero que a maior parte de nós, mas atravessemos isto juntos, mas daqui a uns tempos vamos ter mudado hábitos, ainda nos vamos lembrar, e portanto vai ser assim uma espécie, não diria tão traumático como uma Segunda Guerra Mundial ou assim uma coisa, mas vai ser um acontecimento que nós vamos lembrar, olha, lembras-te de... E portanto acho que vamos mudar em termos de hábitos, vamos mudar, e portanto há muitas pessoas que, por isto ser uma ameaça direta ao seu modo de vida, também podem não atravessá-lo de forma mais saudável. Esta questão da resiliência é importante. A resiliência mental é uma das maiores características, que é o nós estarmos capacitados ou estarmos preparados para lidar com as diferenças e com os insultos externos que vamos tendo. E, portanto, isto é importante, que muitas pessoas, se calhar já estavam fragilizadas, têm um insulto adicional. Sim. E podem, durante alguns tempos, precisar de uma ajuda adicional. Sim, mas eu também tenho visto um bocadinho o oposto, que é, no Twitter especialmente, pessoas que se queixavam todos os dias e que diziam que queriam morrer e que estavam fartos da vida, agora estão cheios de medo de morrer. E, portanto, se calhar havia pessoal que até estava a ponderar terminar com a própria vida e agora ficou com medo. E pode ser que veja o copo meio cheio, não é? Que veja com outros olhos quando isto passar, que seja um alívio para muita gente. Eu não acredito muito, sou um bocadinho pessimista, que as pessoas vão começar a valorizar mais a vida. Acho que isso vai ser durante 6 meses e depois volta tudo ao egoísmo. Pois, eu acho que também ponho as fichas aí. E depois o pessoal, eu acho que também esta questão da saúde mental, depois também tem o outro lado, que é a questão da depressão e aquela questão de, neste momento nós estamos a lutar quase pela sobrevivência, e as pessoas sentem isso no dia a dia. E depois há pessoas que, se calhar, na sociedade moderna, em que temos tudo feito, temos tudo arranjado, temos um carreirinho para ir, acho que depois as pessoas perdem um bocado aquela drive de viver. E isso também há aquela teoria que as pessoas são meio deprimidas por causa disso, não é? Que já não vivemos nas cavernas e não temos que fugir dos leões, e portanto isto o pessoal perde a piada de viver. E portanto acho que é um bocado, se calhar neste momento isto até ajuda muitas pessoas que já não, que estavam sem aquela pica de viver, se calhar já ganham outra vez. Devia haver uma espécie de Erasmus para o Covid-19, que era uma viagem no tempo. Ias passar uma semana em 1918 durante a gripe espanhola. Sim. E depois vinhas para a quarentena em 2020. E aí já a tua resiliência, já tinhas um termo de comparação, e a tua resiliência ia ser muito mais forte, não é? Se isso fosse possível, se pudéssemos... Eu acho que era interessante. Já agora, pegando nisso da gripe espanhola, achas possível, ou seja, um dos piores cenários possíveis em que se fala de 80% da população infectada e com uma taxa de mortalidade de 1%, estaríamos a falar de mais mortos do que a gripe espanhola, em termos absolutos, não de percentagem de mortos do mundo, mas é um cenário que, apesar dos bons sinais que vêm aparentemente da China e de outros países que estão a conseguir controlar, achas que se pode afastar, ou isto ainda pode escalar de uma forma que durante este ano vamos assistir a milhões de mortes? Sendo muito... Eu já passei por várias fases nisto, confesso, mas já estive mais otimista, já quase que... não fiz como um famoso professor de saúde pública, ou famoso porque se calhar disse isto, que isto era tipo igual à gripe, não é? Que é um disparate tremendo, especialmente quando as coisas são relativamente novas, e portanto há aqui um espaço, mas não disse isso, mas pronto, estive tranquilo a relaxar, pronto, é uma doença. Agora estou um bocadinho mais... Estou respeitoso como tenho estado. Mas a questão, isso que me perguntas, eu acho que é até por uma questão de números, que é a população em 1918 não era o número exagerado que nós temos agora, e portanto acredito que até por isso, por uma questão demográfica, que hajam bastante mais mortes, e portanto hajam muitos mortos. E depois dizer outra coisa, que é, eu acho que esta ideia também que nós vamos conseguir conter isto durante os próximos meses, pode não ser bem assim, porque a doença mostra-se de facto muito contagiosa. E mesmo que nós nos enfiemos todos de casa durante 15 dias, daqui a uns 3 semanas o pessoal já lhe passou um bocadinho do receio, portanto já vai querer viver e bem, e vamos ter que viver eventualmente, e aí já vamos ter novas ondas e novos surtos, e portanto eu acho que isto nos vai acompanhar durante os próximos 6 meses, 9 meses. E, infelizmente, o pessoal já começa a ficar um bocado farto de falar de Covid, mas eu acho que isto pode... Então tu achas que pode haver momentos... de não isolamento seguidos de momentos de isolamento? Imagina, chegamos ali a uma curva chata, chegas ali a agosto, julho, até
e depois vem outra vez o inverno e pode haver um ressurgimento e voltarmos a ter estes comportamentos que agora achamos de exceção e eles passarem a ser mais comuns? Acho que sim. Acho que isso é muito provável que aconteça. Acho que depois há alguns fatores que podem contribuir para isso ocorrer mais ou menos, que é, se inventarem, entretanto, uma vacina, mas que também duvido que seja em menos de 6, 9 meses, e depois pô-la em distribuição, etc., vacinar a população, provavelmente começando pelos mais vulneráveis, etc., se calhar daqui a um ano estamos a viver completamente na normalidade, e isto então sim passa a ser uma espécie de gripe em que o pessoal já se vacinou, ou uma espécie de sarampo, o pessoal esquece do sarampo, mas o sarampo também mata muito, e portanto é uma doença bastante chata e também altamente contagiosa. Quando falamos do R de contágio desta ser entre 2,5 e 3, o sarampo tem um R de 12, portanto é uma coisa que alguém na sala, se fosse uma população completamente não imunizada, apanhava toda a gente. E portanto há aqui... Aliás, foi assim que os norte-americanos dizimaram parte da população indígena. Foi? Sim. Não, eu estou a falar a sério. Não sei se pensava que sabias, porque contaminavam os cobertores que ofereciam à população indígena que tinham estado em pessoas que tinham tido sarampo. Que engraçado, não e sabia. Entregavam, sim. Não sabia. Obrigado, olha. Sim, nós nunca houve doenças que conseguimos erradicar totalmente fora a varíola, talvez? Sim, a varíola, exatamente. E a polio estamos quase. A poliomielite estamos quase. Sim. Mas estamos 3 países. A guerra do Afeganistão parou um bocado aquilo porque as pessoas, eles deixaram de vacinar e achavam que aquilo vinha dos americanos para esterilizar e portanto é chato. Também é um bom exemplo do que é. As pessoas gostam muito de ter certezas absolutas nestas questões, e eu acho que é normal, por uma questão de segurança, não é? E algumas perguntas que nós tínhamos aqui são um bocadinho nesse sentido. Eu estou a perguntar isto porque falamos agora aqui das doenças que foram erradicadas e se calhar contam-se pelos dedos de uma mão, as que foram totalmente erradicadas. 2 perguntas em relação a isso. Uma é exatamente isso, perguntam-nos aqui se é possível erradicar o vírus, totalmente, e a outra é se eu tocar em alguma superfície infectada e de seguida levar a mão à cara, é 100% garantido que ficarei infectado? Não é 100% garantido. Isto é, se calhar se meter aqui na testa, não é? Exatamente. E for tomar um duche, e depois lavar e tal. Sim. Não, isto não há 100% de certezas. Aliás, nas ciências e na medicina não há nada garantido, não há nada completamente incerto. E portanto, obviamente que dependerá da pessoa, da carga viral, de onde é que tocou, depende de muita coisa. Há aqui um grande fator de incerteza, não é 100% sem dúvida. Já erradicar o vírus será mais difícil mesmo, não é? Erradicar o vírus. Para já há uma coisa que me diz que é impossível, porque isso é quase pergunta de exame de saúde pública, que é essa questão de erradicar os vírus, e há algumas condições que têm que ser garantidas, nomeadamente o único hospedeiro conhecido ser o homem, conhecido neste sentido. Porquê? Porque nós, mesmo que demos vacina a todos os seres humanos, depois se andar lá, se daqui a uns anos, daqui a 30, 50 anos, encontrarmos um bicho daqueles que passou ao outro, ao paciente zero, e passar outra vez, temos outra vez o vírus em circulação e aquelas pessoas podem já não estar imunes. Isto porque, já agora a definição, portanto, erradicar é eliminar o vírus completamente do circulação, portanto, global, portanto, em todos os países, e depois ainda temos um termo intermédio que é a eliminação, e a eliminar é eliminar numa certa região geográfica. Nós consideramos, Portugal considera que temos eliminado o sarampo, mas continua a haver em certos países, e portanto nós em Portugal temos o sarampo eliminado, e mais um conjunto de doenças que temos eliminado. Mas para responder à pergunta, acho que será muito difícil, tendo em conta que um dos pressupostos necessários à erradicação não é cumprido, que é o homem ser o único reservatório. E nesse sentido, também outra pergunta aqui, e acho que talvez a pergunta que paira além da escala que isto vai tomar e dos mortos, que é, sendo que não vamos erradicar o vírus, pelo menos até haver uma vacina daqui a um ano, e sendo que é impossível, tanto para as pessoas como para a economia, manter as pessoas em isolamento, ou restaurantes fechados, tudo fechado, como está agora, como é que perspectivas isto? É uma saída do isolamento ou da quarentena faseada, em que os que não são vulneráveis vão poder sair à rua e os negócios vão poder abrir, e só essas pessoas é que vão poder andar na rua mais livremente, e depois ir alargando isso à medida que vamos tendo ou não imunidade? Ou, eu acho que sim, daqui a quanto tempo é que...
Como é que vês mais ou menos a cronologia da coisa? Eu acho que vai ter que ser um misto disso, ou seja, um misto de estratégias. Na verdade, quer dizer, isto nós ainda estamos um bocado a trabalhar nisso e a pensar nisso, porque o importante é que, e aquele termo que agora toda a gente também já aprendeu, e bem, não é? Isto é giro para podermos discutir estes termos, que é o tal aplanar a curva, e portanto, se nós sentirmos que temos o sistema de saúde está com capacidade de responder, podemos libertar um bocadinho a tensão, portanto, o isolamento e tal, e manter algum controle, para que, se as pessoas estiverem a ir para o hospital e nós formos identificando surtos aqui e ali, mas não há grandes mortes com isso, porque o problema disto também é que não é só o Covid que mata, as outras doenças são um bocado deixadas para trás, quer dizer, um gajo continua a ter infartos agudos do miocárdio, continua a ter AVCs, e todas aquelas consultas preventivas que nós perdemos, se calhar fazem com que nós aumentemos um bocadinho a mortalidade, e portanto isto é um bocado, não é? Acontece o que nós globalmente chamamos de perda de ganhos de saúde na população. E temos que evitar isso ao máximo. Agora, eu acho que vai ser uma estratégia de libertar e agarrar, de forma a que consigamos ir controlando até termos mais ou menos 60% a 70% da população imunizada. Depois, nessa altura, aí os surtos já são localizados e aí já conseguimos controlar mais ou menos e viver de forma relativamente tranquila. O que é que tivesses que fazer futurologia, no melhor caso possível, quando é que isso aconteceria, e no pior caso, quando é que isso aconteceria? Portanto, no pior caso seria até o mais rápido possível, não é? Mais gente imune significa que a curva não achatava. Eu acho... Em termos de janela temporal, arriscarias alguma coisa ou é muito cedo ainda? Temos modelos que nos apontam para maio termos o pico e depois de começar a decrescer. Mas isto é altamente variável, quer dizer, com as medidas que são aplicadas diariamente e, por exemplo, o encerramento de escolas, o isolamento das pessoas, portanto o próprio isolamento, quer dizer, está muito dependente de cada um de nós e de mesmo o que as pessoas levam a sério, portanto, quase que isto é tipo, se fosse um filme em câmara lenta, tipo, o destino do mundo está quase na pessoa que se esqueceu de lavar as mãos daquela vez, não é? Parece quase isso, mas é verdade. Tem-se feito muitas previsões sobre, ou seja, com base nas medidas que foram tomadas ou que ainda podem ser tomadas, não é? Mas faz-me, se é possível, uma previsão se nada tivesse acontecido, ou seja, para as pessoas, que imagino que já sejam muito poucas, mas que acham que isto é um exagero ou que há uma teoria da conspiração por trás de tudo isto, imaginemos que Portugal ou outro país qualquer dizia, não, vamos assumir isto, morrem as pessoas que têm que morrer, vamos ficar imunizados. Qual é que seria o cenário daqui a 1 mês ou aqui a 2 meses em Portugal? Eu diria, assim, pelo que vou conhecendo, e não sou eu o autor de nenhum dos modelos que vão prevendo isto, mas eu diria que seria à volta de 6 semanas e teríamos 30, 40 mil pessoas a invadir os hospitais, que é uma coisa, adicionalmente, portanto, que é uma coisa absolutamente absurda para o número de camas que nós temos e, portanto, seria converter os hospitais completamente em zonas de guerra e em que as pessoas tinham que fazer triagem, portanto isto seria completamente... Portanto, teríamos mortes da doença e mortes derivadas ao colapso do Serviço Nacional de pessoas que não poderiam ser atendidas. Uma apendicite ias à vida. É o meu medo como hipocondríaco agora é ter uma coisita dessas e lixo-me. Agora ou tens Covid ou estás tramado. É verdade. Agora já o resto do pessoal, dos médicos, estão todos focados no Covid e, portanto, é verdade, não há mais nada. Não, mas era isso. E, portanto, eu acho que com as medidas podemos estimar para lá para maio uma coisa e depois um bocadinho mais aplanada, portanto, um pico um bocadinho mais aplanado, tentar decrescer daí, mas vai depender muito, até porque daqui a 2 semanas é como eu digo, o pessoal pode estar muito confiançudo que já conseguiu eliminar os casos, abrir outra vez, começarmos todos a desbundar nas Covid parties. Preocupa-me, e agora depois de falar contigo e com mais algumas pessoas, preocupa-me muito a questão da saúde mental das pessoas, porque eu acho que nós estamos na primeira semana e já se começa a notar que as pessoas estão a tentar regular o aborrecimento, as alterações, com a ansiedade, toda a gente faz bolos, toda a gente faz crónicas diários, mas isso esgota-se em algum momento, ou seja, vai haver aqui um momento de maior choque em que isto deixa de ser uma novidade, porque isto, até se diz agora que a quarentena a romantização da quarentena é um tique de classe, não é? Tem-se dito isso. Eu acho que vai passar essa novidade. Além das medidas, eu gostava de voltar a insistir nisto, além das medidas lavar as mãos, não sair de casa, não seria
se calhar sensato a Direção-Geral de Saúde começar a pensar em apoiar as pessoas que vão ter problemas, ou seja, da mesma maneira que há uma linha 24 horas para questões de doença, se eu tenho os sintomas, para questões mentais, porque se nós realmente vamos ter que fazer isso até maio e depois possivelmente em outros ciclos, vai-se por aqui uma questão de saúde mental que a mim parece-me clara, não é? Sim, sem dúvida. O que é que te posso dizer sobre isso? Que a linha de saúde 24 não está só aberta, embora se tenha falado agora, não é? Está aberta para todas estas questões, incluindo saúde mental. Acho que é importante. Já se mobilizaram, entretanto, recursos também da sociedade civil e bem, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos, eu tenho em boa conta que acho que eles disponibilizaram logo uma linha em que psicólogos atendem as pessoas e, portanto, e dão esta resposta. Há muita gente que continua a fazer terapia em videochamada. Pessoas que já tinham psicoterapia continuam a fazê-la. Exato, e isso é fundamental. Aliás, o SNS também tem tentado dar passar muito da sua produção também para teleconsultas, etc. Agora, quer dizer, basta ir aos centros de saúde, as condições também não estavam lá e não há como descapelar. E depois as administrações regionais de saúde, que são, no fundo, os braços armados da aplicação do Serviço Nacional de Saúde em cada região, também têm as chamadas equipas de intervenção rápida na psicologia, que foram criadas até depois dos fogos de Pedrógão, e, portanto, essas também podem e devem ser ativadas. Eu acho que há várias respostas que têm que ser trabalhadas, mas há algo que não dá para escamotear, que é a questão nos últimos... O SNS estava em subinvestimento desde sabe Deus quando, não é? Acho que não é propriamente novidade. E depois, levar com uma crise destas agora, está tudo ainda por fazer. E, portanto, a Direção-Geral da Saúde tem o seu orçamento através do Ministério da Saúde, por sua vez tem a autorização do Ministro das Finanças e, portanto, tudo isto é uma cadeia que as pessoas vão tentando fazer o que podem, quando podem, mas eu acho que essa preocupação é bastante importante. E não estou a dizer isto com qualquer paternalismo, acho que é relevante, é sem dúvida uma questão. Agora, imaginem passar por isto sem internet. É verdade. Imaginem. Não sei como é que fizeram na altura. Ao menos agora dá para, pronto, a pessoa se entreter mais ou menos, mas agora nem quero imaginar, tinhas que ler livros, percebes? Que é uma chatice. Em 1899, quando o Ricardo Jorge, que vocês já ouviram falar de Ricardo Jorge, sim, também sim. É tipo um pai... Foi uma das grandes figuras durante a pandemia de 1918 em Lisboa, não é? Exatamente, ele foi corrido do Porto porque na altura fez uma quarentena e portanto correram com ele lá e por isso é que ele veio para Lisboa, porque as pessoas obviamente não toleraram a questão da quarentena. E, portanto... há bocado falámos de um cenário o mais pessimista possível, não é? O que é que aconteceria em Portugal? E eu confesso que preocupa-me um bocadinho. Eu morei no Brasil e ainda há uns dias falei com um amigo meu português que trabalha num departamento de recursos humanos de um hospital no Brasil, até porque tenho lá vários amigos, e tenho ouvido algumas coisas também sobre a África na BBC. Para dizer o quê? Países que não têm serviços nacionais de saúde como têm alguns países europeus, portanto, que mais facilmente vão quebrar, não é? No Brasil, ou tens um muito bom seguro de saúde, mesmo às vezes um seguro médio de saúde não te permite ter uma assistência que tu queres. No caso do Brasil, por exemplo, os hábitos de contacto social são muito maiores do contacto físico. A própria organização urbanística de bairros com milhares e milhares de pessoas, falo em particular das favelas, cria uma proximidade que é muito mais difícil a contenção, ou seja, fisicamente é impossível, as pessoas vivem umas em cima das outras. Tens muitas pessoas na mesma casa, diz que ainda não chegou à favela, ainda está restrito aos viajantes, às classes ricas que viajaram, mas diz que quando chegar à favela... Mas vai chegar por causa dos empregados de... O R deixa de ser 1 ou 2, passa a ser 10. É essa o R efetivo, portanto, tens a questão, Serviços Nacionais de Saúde debilitados, que não vão aguentar ainda menos que o nosso, a questão do contacto social e da organização urbanística e a questão da vontade política, não é? Como nós já vimos, alguns dirigentes, em especial o Presidente, que desvaloriza, portanto as medidas não estão a ser impostas como deveriam. E esse meu amigo dizia-me, e não estou a dizer isso com nenhum alarmismo, e não é aquela coisa de eu tenho um amigo que é cunhado, filho, ele dizia-me, eu não... Recebeste um áudio no WhatsApp. Um áudio no WhatsApp, ele dizia-me, eu temo que aqui a taxa de letalidade seja muito mais elevada do que em alguns países europeus. Já se fala disso, ou seja, de países que estão, se calhar, menos preparados e teme-se, não queria utilizar a palavra catástrofe, mas uma catástrofe de saúde pública, digamos.
Então eu diria assim, vou tentar introduzir alguns termos epidemiológicos, espero bem, mas posso depois explicar que é. A taxa de letalidade provavelmente não será superior, porque a taxa tem sempre um denominador e, portanto, é sempre proporcional. Exatamente. Claro. Ou seja, os números absolutos de mortes, aí sim, podem estar bastante superiores. Que é a taxa de mortalidade. Certo? Exatamente, a taxa de mortalidade. E, portanto, porque é por 100 mil habitantes, normalmente, para termos números superiores. No entanto, nesse caso, se calhar nem precisamos de fazer por 100 mil, porque o número era tão elevado, em termos do o indicador era tão elevado. E, portanto, nesse caso, porque a transmissão seria brutal, e muitas pessoas, como tu descreveste bem, tudo isso são coisas que fazem com que o R efetivo subisse imenso, é como aquela questão do cruzeiro, quer dizer, não lá todos, vão todos apanhar, é muito difícil fugir daquilo. E, portanto, o R é quase transparente àquilo que tem potencial. E, portanto, nesse caso, pode de facto ser uma tragédia e, portanto, morrerem imensas pessoas. A coisa positiva aqui, quer dizer, se houver uma coisa positiva para apontar e se eu fosse obrigado a dizer, era que as pessoas vão ficar imunizadas, quem sobrevive, ao menos o país fica imunizado mais rapidamente. Obviamente não digo isto sem qualquer, não tem piada, obviamente que é mau. E eu acho que na saúde também se nota muito a questão dos direitos humanos, muito honestamente, e isso vemos o exemplo do Brasil, mas vemos o exemplo de outras democracias um bocadinho menos democráticas, e em que nós vemos que eu acho que a saúde está mesmo associada ao desenvolvimento humano. Eu acho que nós não conseguimos ter... É mesmo um direito das pessoas, e acho que tem que ser trabalhado por todos intersectorialmente. E isso nota-se. Quer dizer, uma pessoa ficar completamente incapacitada ou perder a vida porque as políticas sociais são um bocadinho menos atentas, é um bocado dramático, diria eu. Em África, perspectiva-se que a taxa de mortalidade seja mais baixa porque não vão ser testados e vão morrer pessoas não se sabe bem de quê, não é? Ou até possa efetivamente ser mais baixa porque é uma população muito menos envelhecida, não é? Comparando com a europeia, que morrem de outras doenças e de falta de apoio hospitalar. Como é que se prevê a evolução da situação? Eu acho que é um bocadinho isso, quer dizer, ou seja, nós vamos ter um bocado aquele exemplo do Irão, que é, de repente eles até aí não estavam a reportar casos nenhuns e até perceberem que a mulher do presidente estava infectada, depois aí é que o pessoal começou a morrer todo, percebeu que aquilo já estava mais do que disseminado na comunidade e, portanto, aquilo estava a transmitir já há muito tempo, e eu acho que vai acontecer isso. E vai acontecer também em África, porque eu acho que os sistemas de vigilância não são tão específicos, tão robustos, tão oleados, e, portanto, simplesmente as doenças não vão aparecer. E coisas como... eu tive o gosto, e foi uma das grandes experiências que tive, foi estar em 2016 em Angola, fui responder ao surto de febre amarela. E vi doenças que nós em Portugal já não sabemos o que é, como tétano neonatal, portanto morrer uma criança de tétano à nascença porque o pessoal corta o cordão umbilical com uma navalha, e portanto são realidades de doenças que nós não conhecemos cá. Portanto, eu acho que claramente vai haver uma mortalidade, não vai ser reportada e vai ficar assim no ramo-ramo. Se nos países, nos países desenvolvidos nós já há aqui uma diferença, porque depois isto é tudo uma pirâmide em que no topo estão as doenças que nós diagnosticamos e notificamos, portanto nós temos conhecimento delas. Depois para baixo, se andarmos o nível para baixo, temos as doenças que diagnosticamos, mas o pessoal não notifica, portanto nós centralmente nunca as classificamos e nunca ficam na estatística. E depois, se ainda baixarmos o nível, temos as doenças que não foram nem diagnosticadas, nem notificadas, e portanto andam na comunidade e nós não sabemos. E nesses países e nos sistemas menos desenvolvidos, a maioria está na pirâmide cá de baixo. Portanto, é tudo doenças que nós não sabemos que andam. Sim. Pois, eu digo isto quase... Será que para eles é uma preocupação? Porque eu tinha férias marcadas para São Tomé. E quando isto começou a surgir, falou-se logo que provavelmente não iria acontecer. E eu brincava que era irónico. Eu vou de férias para um país em que eu vou ter que fazer profilaxia de malária, de febres amarelas e de cólera, e agora o coronavírus é que me estraga as férias. E se para eles lá isso é uma preocupação, ou países em que já têm mortes de malária, em que o tratamento já existe, mas que não chega lá muitas vezes, e na casa, por exemplo, de Angola, que é o país com a maior mortalidade infantil do mundo, se estamos um bocadinho a sofrer de males de primeiro mundo, e que para eles isto
é mais um dia, e para nós é que... Pois, é um bocado, era aquilo que eu dizia. Eu acho que nós, nos países desenvolvidos, já estamos, há bocado falava da transição epidemiológica até. Nós estamos habituados a ter conseguido controlar a maioria das doenças infecciosas há 50 anos e, portanto, agora estarmos a morrer outra vez de doenças infecciosas parece um retrocesso. Sim, mas é mais do que um capricho de primeiro mundo, ou seja, não é como a Wi-Fi não está a funcionar. Claro, sim. É aquilo que o Guilherme, doutor, não informático, dizia, que é um direito. Claro, não é? E por isso é que está consagrado na Constituição Portuguesa que a saúde seja grátis e tendencialmente grátis e universal. Não é? Ou seja, tal como nós não negociamos ou não devemos negociar nenhum dos outros direitos naturais, não é? Direito à vida, direito à liberdade de expressão, também não devemos negociar esse, não é? Acho eu. Não é? Porque é uma questão civilizacional, é o cerne daquilo da civilização que nós pretendemos ter, não é? Acho que é importante. Acho que sim. Acho que me revejo nessa... Sim, prevê-se se calhar que a primeira vez em alguns anos que a esperança média de vida diminua, não? Na Europa. Na Europa. Nos Estados Unidos já estava a diminuir, muito por causa dos casos de overdose, de mortes por opioides, não é? Sim. Que aumentaram 60 e tal mil só no ano passado, e de outras condições também. Mas voltando aqui ao Covid então, e também para prepararmos a nossa saída, vamos sair mais cedo, vamos sair às 10h30, não em maio só, não é? Nós aqui estamos a gravar isto às 10h30 da noite, que era duas questões muito específicas, mas que os ouvintes fizeram, que eu não sei se poderias responder. Uma delas, a primeira é: porque é que a DGS não partilha as previsões para a evolução da doença feita pelos seus especialistas? Sim, eu acho que isso é uma questão que vai começar a mudar aos poucos, mas eu acho que também tem que se lembrar que o pessoal começou a reagir, quer dizer, nós estamos em sistemas que ainda estavam um pouco capacitados, era aquilo que eu dizia um bocadinho no início, quer dizer, o pessoal, a saúde pública em Portugal tem sido um bocadinho, e deixem-me aproveitar só para dar, não é? Declarar-se um bocadinho mais interesseira, mas tem sido um bocadinho parente de pobre do sistema de saúde. E portanto isto aplica-se a tudo, isto aplica-se a sistemas informáticos, a capacidade de reagir a isto, quer dizer, até há pouco tempo ninguém queria saber dos sistemas de informação, e portanto não é uma coisa fácil de adaptar tudo, e portanto as equipas ainda também estão a demorar a adaptar no início, porque ainda é tudo um bocado manual, e portanto estamos a tentar converter isso, portanto inverter um bocado essa tendência, e em breve, e muito em breve, e há movimentos para isso, e acho que vão acontecer muito em breve, as coisas vão começar a ser partilhadas. Então o processamento da informação, mesmo entre diversos especialistas, entre diversas organizações que são essenciais ao combate da pandemia, não foi a mais célere possível porque não estavam construídos esses canais, é isso? Sim, porque ninguém teve até agora preocupado em criar um sistema informático forte de vigilância epidemiológica e de controle de surtos, etc. Portanto, não havia essa preocupação. E, portanto, nós começámos temos construído nos últimos anos, portanto, tem havido obviamente aumento nisso, mas há certas coisas que ainda são um bocadinho manuais, e portanto as coisas manuais custam. O país ainda tem 55 agrupamentos de centro de saúde, onde existe uma unidade de saúde pública por agrupamento de centro de saúde, e portanto muitas dessas têm que estar a fazer muito trabalho manual, passar dados, e portanto tudo isto para um dia, e depois estar a reportar ainda diariamente, acaba por ser algum peso. Mas acredito que as coisas vão para cima. E dizendo também outra coisa, que é a DGS está bastante dependente também da vontade do Ministério. Portanto, há coisas que não dependem só da Direção-Geral da Saúde. Eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem a diferença entre o que é a DGS, o que é o Ministério, mas é diferente, ou melhor, ou deveria, muitas vezes, imiscui-se, portanto, mas deveria ser diferente. Portanto, um é um órgão técnico-normativo, e o outro é um governo eleito, portanto um governo. E falando nisto, a falta de preparação, há desculpa, e as pessoas, fala-se muito naquilo que pode mudar, que esta pandemia pode mudar ou não. Uma coisa que se calhar deveria mudar, mas que eu duvido que vá mudar, é a responsabilização de quem nos governa. Porque em 2011, 12, quando passámos ao lado, quer dizer, enfrentámos uma pandemia, não é? Da gripe suína, do H1N1, que
que muita gente se lembrará e que muita gente acha que foi só para vender Tamiflu e gel desinfetante, mas a verdade é que escapámos a uma pandemia que se esperava ser muito mais mortal, até porque o H1N1 era a mesma que causou a pneumonia espanhola, né? E então passámos ao lado aí de uma mortalidade. Os cenários que se traçavam falavam em dezenas de milhares de mortes nos cenários que foram, e depois acabaram por morrer 100 e tal pessoas, acho eu, apesar de terem sido infectadas 150 mil no primeiro ano. Ou seja, passámos aí ao lado de uma tragédia e parece que não se aprendeu muito, não é? Ou seja, isso deveria ter sido um abre-olhos e as pessoas que agora deveriam exigir a responsabilização de quem não tomou medidas para precaver isto que seria expectável. É verdade, mas embora eu acho que esse exemplo ainda acabou por ser contraprodutivo, porque houve muitas pessoas, eu já não ouvi isto uma vez, já ouvi várias vezes, que é, na altura fizeram-nos gastar imenso dinheiro nos Tamiflus e nas vacinas, e portanto, nessa altura claramente foi uma boa resposta, e portanto, evitou-se de facto uma tragédia, como disseste bem, mas as pessoas olharam foi para, então afinal preparámos para isto tudo, e portanto, de certa maneira, entra aquela dupla... no fundo é um bocado a maldição da saúde pública. Nós, se tudo correr bem, ninguém fala de nós e está tranquilo, pronto. Mas aí, nesse caso do H1N1, foram os esforços e a preparação que resolveu, ou foi o vírus que acabou por ser muito menos mortal do que aquilo que todas as previsões diriam? Nós depois também se arranjou uma vacina logo, e portanto entrámos ali no período de verão, quando chegou a pandemia a Portugal, também estávamos a entrar no período de verão. Houve assim um misto de coisas, mas obviamente que os sistemas também reagiram rápido, se calhar estavam com uma capacidade de reagir de forma diferente. O mundo também não estava tão globalizado como agora. Só de relembrar que isto, em viagens de avião, deve ter sido, devíamos estar, metade das que existem agora. Sim. Portanto, eu acho que era um mundo diferente. Acho que era um mundo diferente nessa altura. Provavelmente estaríamos melhor preparados no sentido de... as coisas aconteciam com uma velocidade diferente. E, portanto, e sendo mais devagar, as coisas podiam... E o facto de ser um vírus de influenza é mais conhecido, ou seja, é mais fácil de trabalhar com ele, apesar de ser mais imprevisível nas mutações. O facto de ser um coronavírus pode prejudicar ou é ela por ela? Aqui a diferença, por exemplo, a influenza tem um tempo muito mais pequeno, tinha um tempo de 2 a 5 dias, e portanto isso poderia permitir também que a resposta fosse adaptada, e portanto a criação das cadeias de transmissão eram diferentes. E depois a questão também da propagação, portanto este parece ser muito mais contagioso, por exemplo. Portanto há aqui algumas diferenças que obviamente que fazem com que precisemos de adaptar a resposta. Agora, eu acho que é fundamental, e essa mensagem que deixas é muito importante, que eu acho que podíamos ter construído no conhecimento da resposta do H1N1 e continuado, ou seja, é preciso preparar as equipas, porque a resposta às emergências acaba por ser um ciclo, e nós esquecemos sempre da parte das lessons learned e da recuperação e da preparação para a próxima resposta. Agora, esta é tão fundamental como a própria emergência que vem. E o ECDC tem um gráfico muito engraçado e que é exatamente um círculo, mas que diz que portanto, a resposta à emergência vem em seguida da recuperação e depois da preparação, e é importante que durante esta preparação mantenha-se as equipas treinadas, investimento, simulacros, planos de contingência, até do ponto de vista municipal, etc. Portanto, as pessoas estarem preparadas para reagir a uma coisa destas, para que quando chegue, e isto vai chegar outra vez, é uma daquelas ideias que eu também gostava de deixar em relação ao One Health há bocado, da veterinária, que isto vai chegar, e eu acho que vai continuar a ser cada vez mais, nomeadamente, seja pelas alterações climáticas, seja por outras razões mesmo da própria biologia. Eu acho que isto vai acontecer outra vez. Portanto, nós temos que nos preparar mesmo. E agora vamos estar a correr atrás do prejuízo, a injetar dinheiro para a economia, quando se calhar podíamos ter evitado, talvez, com um nível de preparação superior. Eu também estou a pensar, estava a pensar na discussão política. Imaginei um gabinete, porque isso aconteceu logo ali na altura, foi em 2011, estavas a falar, o H1N1? 2009, portanto, no início da crise, a crise bolsista em 2008 e em 2009. Estou a imaginar que um país que está a entrar a troika, estou a imaginar um político em que lhe dizem, olha, temos que cortar aqui e podemos dar dinheiro a estes tipos. Mas isto se calhar agora, só daqui a 3 ou 4 anos é que vem outra pandemia. Repara, não estou a justificar essa decisão. Estou a dizer naquele contexto, conhecendo os políticos como conheço, não estou a ver nenhum a dizer também vamos fazer isso porque daqui a 4 anos
se calhar daqui a 4 ou 5 anos, não é? Vai automaticamente tomar uma decisão muito mais próxima no tempo, não é? E por isso é que tem que se construir essas estruturas que vão além das conjecturas políticas de 4 em 4 anos, não é? Tem que Sim, completamente. que estejam a salvo. Muito bem. Não sei se tens mais alguma pergunta, Guilherme? Não, quer dizer, há aqui ainda várias, mas eu acho que já foram quase todas respondidas. Há uma que é muito recorrente, que é a questão do verão e o tempo quente, e sendo Portugal um país com um tempo tão quente e pouco úmido, se isso pode ajudar. Eu acho que já está mais ou menos estabelecido que o calor não mata o vírus, não é? Porque há países que estão em calor e que têm, mas pode atrasar a propagação, no sentido em que as gotículas no ar de água são evaporadas mais depressa, as pessoas estão mais na rua, quer dizer, vamos ver se estão. Pode-se atrasar, portanto o R efetivo vai reduzir um bocadinho, até pela questão das pessoas estão menos confinadas. Portanto, nós aqui no inverno estamos todos juntos, cá dentro, e portanto no verão vamos se calhar estar mais ao ar livre e vamos estar mais a dar passeios no ar livre, e tudo isso podem ser coisas que reduzem de facto um bocado aquela capacidade do vírus se transmitir de pessoa a pessoa. Agora, eu acho que pode não ser suficiente para parar uma eventual epidemia dessa altura, portanto, porque ainda assim ele pode ser mais contagioso e conseguir transmitir-se. Portanto, ainda assim. Portanto, é capaz de acelerar. O meu take era capaz de atrasar, mas não parar completamente. Okay. A minha última então estamos a assumir, que então no final do verão, em setembro, ainda não temos uma população maioritariamente imunizada. Não. Ainda estamos numa fase de... Se imagina, nós, uma população maioritariamente imunizada são 60% a 70%. Quer dizer que em Portugal isto são 7 milhões de pessoas. Portanto, com isto são o número de casos que nós queremos ter. E está aqui se duplicar 2 em 2 dias, isto até agosto está lá. Que eu meti aqui no Excel e isto... Exatamente. Olha, então, pegando aqui na dica do Guilherme, não é? Que hoje em dia toda a gente é epidemiologista e faz folhas de Excel. Bem, só vejo cenas de Excel no Facebook. Eu queria perguntar ao Guilherme Doutor se que nos desse alguma sugestão nesta época da desinformação, se querias deixar alguma sugestão de alguma plataforma de informação, algum lugar onde as pessoas possam ir informar-se, em que essa informação seja fidedigna, ou divulgar alguma outra coisa que aches necessário. Sim, então não poderia deixar de divulgar o site da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, portanto, e se tiverem dúvidas, nós também criámos um dashboard interessante, temos colegas extremamente artistas e portanto temos lá um dashboard também que vai fazendo as próprias previsões e a modelação de acordo com modelos próprios. Obviamente também podem chatear o meu colega que recebe os e-mails, portanto se tiverem alguma dúvida parva podem enviar para lá para o e-mail. Não, estou a brincar, mas podem pôr a questão que quiserem. Mas depois eu acho que o mais importante é mesmo consultar informação fidedigna. E nós, hoje em dia, isto de facto acaba por ser uma epidemia de informação também, ou desinformação, porque nós vamos recebendo tudo e mais alguma coisa e passam mensagens, tudo é hoje em dia razão para fazer fake news. E portanto eu acho que a lição importante é mesmo olhar para os sites fidedignos, oficiais, perceber as fontes e ser muito críticos com a informação que consumimos, porque acho que isso é relevante. Dar também, já agora, uma nota de um grande trabalho que a comunicação social está a fazer. Por acaso fiquei bem impressionado e visivelmente impressionado, porque têm tentado chamar pessoas que falam daquilo, embora, pronto, coitados, eles também já devem ter fartos de há um mês de falar de Covid, mas acho que é um trabalho importante também falar e tentar informar a população e falar com os termos frontalmente, porque eu acho que não gosto muito daquele paternalismo que às vezes se coloca na informação, de falar só de metades. Acho que é mesmo importante que as pessoas percebam tudo e fiquem de igual para igual para que todos enfrentemos isto. Eu não sei se vocês viram, mas uma das medidas profiláticas na Rússia, que vi várias pessoas a partilharem isso como se fosse verdade, era leões na rua. Sim, a primeira vez que vi aquilo, disse, ok, esta pessoa está a gozar, mas eu depois vi aquilo partilhado como pessoas que acreditaram naquilo. Eu a primeira vez que vi aquilo ainda pensei, espera lá que é a Rússia. Foi a primeira coisa. Mas depois calculei. Mas o Putin passava de cavalo para chamar os leões para... Exatamente. Mas agora, isso aí, pegando aí na desinformação,
E na saúde mental também, eu já dei por mim a ver 5 horas seguidas de noticiários. Depois ali na televisão, porque os noticiários hoje em dia, o do almoço dura 2 horas, o da noite também, e nos entretantos, se mudares para um canal de notícias, está sempre a dar e é sempre igual. Aliás, só são os dados da DGS dá uma vez por dia, né? Mais ou menos ao meio-dia. Uma pessoa vê o telejornal, está visto, porque depois é repetido. Sim. E portanto é uma questão de escolherem se querem ver a poesia do Rodrigo Guedes de Carvalho ao fim do dia ou o Bento Rodrigues à hora do almoço. Eu tenho lido muito sobre isso. Mas aconselhavas ou seja, a ver o mínimo possível para se manter informado e tentar desligar no resto do dia? Eu acho que sim, não é? Eu acho que a dada altura o pessoal começa a ficar um bocadinho a ter aquela... Eu acho que o pessoal anda muito ansioso. Aliás, por acaso é interessante que agora vocês fizeram pensar também, que é... eu tenho recebido ultimamente imensas mensagens de pessoas que já não falavam há muito tempo, mas são bons amigos e de facto, e que me parecem, quando eu recebo as mensagens e o teor das conversas, parecem-me ligeiramente ansiosos. E portanto, eu nem sei, porque não sei se é este pânico generalizado também que se tem criado, se é de facto essa questão de agora nós temos que estar fechado em casa, e ainda para demais estar fechado em casa, temos que estar a ver com os noticiários, quase em repeat, tudo isto. Sim. Eu acho que há o efeito que eles chamam de câmara de eco, não é? Das redes sociais e dos ciclos noticiosos com os canais de 24 horas de notícias, que também são... Há 20 anos não existia isso em Portugal, não é? Portanto, nós podemos sempre ir buscar as notícias a qualquer hora, estamos sempre ligados. Eu acho que é intuitivo, qualquer pessoa sabe que nos momentos em que deixa o telefone de lado ou até quando está de férias, que a ansiedade é muito menor. Eu acho que todos nós já sentimos isso. Nos primeiros dias eu estava muito mais agarrado à informação e eu próprio depois tentei-me disciplinar, não quer dizer que eu faça sempre, e nos dias em que eu consumo menos informação, em que estou menos nas redes sociais, não só o meu dia é tranquilo, como o meu sono é mais tranquilo. E eu acho que passava também muito para isso, as pessoas começarem a falar disso, que é fixe partilhar coisas, eu acho que faz parte é um escape que todos nós temos essa pulsão, mas pode ser um comportamento muito parecido com o comportamento do adicto, ou seja, que quanto mais tens, mais queres, não é? E por isso é que estavas a falar de estar 4 horas à frente da televisão, não é? Sim, eu acho que estamos todos à procura de pelo menos quem está preocupado, não é? Quem não está preocupado, às vezes a ignorância é uma benção, embora ande a pôr os outros em perigo, mas andamos à procura de dados que nos tranquilizem, não é? Sim. Aliás, é uma das razões porque temos aqui o Guilherme também, não funcionou, não sai mais tranquilo desta conversa. Mas é muito tentar... ou confirmem o nosso enviesamento, porque eu acho que há pessoas que também querem, ou seja, naquela que isto vai ser uma desgraça, o governo é uma porcaria, isto é uma conspiração dos chineses, e então se há uma má notícia também se agarram a isso, não também, é? Sim, eu acho que há para os dois lados. Sim, há os dois, sim, mas ou seja, eu tenho consumido muita informação, tenho pesquisado um bocadinho nessa busca de me tranquilizar. Já vi que não vai dar. Já vi que neste momento o avião, eu também tenho medo de andar de avião, e o que eu sinto é, quando o avião levanta voo, eu tranquilizo um bocadinho, porque já não posso fazer nada. E agora é um bocadinho isso, sinto que posso fazer, obviamente, ter aquilo tudo que falámos, não é? Lavar as mãos, a etiqueta respiratória, mas sinto que o controlo se perdeu um pouco e que provavelmente vamos todos contrair o vírus, e tento ir buscar conforto nos números de que eu não sou risco e que eu não tenho velhos meus amigos, estás a ver? Pois é, não, mas isso é um bocado, lá está, as consequências vão sendo relativas, não é? Se puseres uma cebola e fores descascando, pensas, pois, isso é um bom início para te tranquilizar um bocadinho, não sei. Podes sempre pensar no herpes, não é? Que toda a gente tem. Sim, aquele velho adágio, não é? Que é utilizado nos AAs e nos NAs, que é que eu tenha força para aceitar aquilo que não posso controlar e que tenha força para mudar aquilo que posso controlar. E eu acho que esse exercício que é muito difícil, não é? Porque estás sempre a ser bombardeado com informação, não é? E coisas porque já não é questão de saúde. Eu já tive essa conversa com vários amigos meus, questões económicas. Não é? Claro. Então, mas olha, já perdi este dinheiro, agora não vou receber uma ordenada, agora, portanto, é tudo, mais as pessoas que têm famílias em casa, com filhos, tudo isso, não é? E eu acho que não sou psicólogo e não há receitas para isto, mas uma delas é um bocadinho, deixa-me focar naquilo que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para não estar em risco ou não contaminar pessoas, o que é que eu posso fazer em casa para ter um bocadinho de controle, e que ao fim e ao cabo, por ser algo tão simples,
não parece uma receita válida para algo tão complicado que ultrapassa o nosso entendimento, não é? Mas eu acho que neste momento temos que mesmo nos agarrar às coisas simples. É o tal perigo, é por isso é que as pessoas continuam a usar máscara, continuam não sei o quê, e acaba por ser um bocado aquilo, aquele também que já se escreveu, que é o tragedy of the commons, não é? Que é aquela questão de, se nós só tirássemos, se nós tivéssemos um sítio com comida e cada um de nós tirasse aquilo que só que precisava exatamente, toda a gente conseguia comer. Mas o pessoal tira sempre um bocado mais e portanto, há sempre aqui um bocado mais e portanto há aqui um esforço de grupo que acaba por ser engraçado do ponto de vista de sociológico, não é? De experiência sociológica de sociedade, mas que é um bocado maldição do ser humano, que é um bocado não conseguimos. Por acaso há um filme, vi ontem um filme na Netflix, que fica à sugestão, que se chama A Plataforma, espanhol, não é? Sim. E que exatamente tem a ver com isso, com a comida de deixarmos para os outros. Não tem nada a ver com esta situação, mas é uma metáfora gira da ganância humana. Mas falando nisso, um dos meus receios é que quando as pessoas perceberem que o vírus vai estar cá e que não vai desaparecer, e se consciencializar e que provavelmente vai passar por termos que ficar infectados e imunizados, como é que se controla uma população, como é que se consegue isolar uma população e obrigá-la a manter essas questões de higiene e de isolamento, quando eles começarem a perceber que o vírus não vai desaparecer. Porque eu acho que a mídia fala-se muito, estamos a ser solidários. Não, as pessoas estão em casa porque têm medinho de apanhar elas. Sejamos honestos, não é? Ou de infectar os pais ou alguém próximo. Quando perceberem que isso vai acontecer eventualmente, como é que se controla uma população assim? Isso é estudado e chama-se fadiga de intervenção e, portanto, nunca, quando as pessoas estão a pedir às outras, ou a sociedade está a pedir às outras para tomarem certas coisas que vão contra os seus hábitos naturais, as pessoas, passado um bocado, cansam-se e começam a dar menos importância a isso e, portanto, acabam por... E isso é importante também nesta questão da intervenção, daí a questão da proporcionalidade. É importante nós, por exemplo, as pessoas questionam porque é que não se fechou logo tudo? Porque não é? Tem que haver sempre esta ponderação e este bom senso, que às vezes é muito difícil ter ali o equilíbrio, o ponto-chave, mas que é fundamental exatamente por isso, porque as pessoas vão começar, isto não é a vida normal, e portanto eu não estava habituado a esta vida, e não queremos isto. E o facto também de se calhar ir relaxando algumas medidas, percebendo onde é que está o ponto de ruptura para relaxar e depois poder voltar a apertar. Isto parece quase uma conversa um bocadinho sexual, mas não. Era mais fácil tu motivares uma nação, e fez isso pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, cujo inimigo era muito mais assustador do que este vírus, não é? E matou mais pessoas, e não sabe quando é que este vírus vai matar. Não sei, olha que não sei, sim, mas era algo, ou seja, tu teres às 2 da manhã teres que sair da tua casa com os teus filhos para ir para um túnel de metro porque estavam a cair bombas, é mais assustador do que ires à farmácia de máscara, não é? Ou estares em casa a ver Netflix o dia inteiro. Depende da zona também. E no entanto, depende da zona. Aqui há lá tranquilo agora. Portanto, deveria ser mais fácil convencer as pessoas a ficarem em casa por um período para a maioria das pessoas, com uma série de mordomias que as pessoas na Segunda Guerra Mundial não tinham, não é? E no entanto, a motivação que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e falo especialmente em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, é um paradoxo, não é? Mas é interessante isso, não é? A mim, se me dissessem preferias enfrentar o Covid-19 em 2020 ou os nazis em 1939, eu não tinha dúvidas do que é que eu aceitava, o que é que eu queria, não é? Covid, não é? Mas é porque... Mas imagina que o Covid tinha uma mortalidade de 60% para alguém da tua idade. Pois, isso não, mas depois é essa parte engraçada dos vírus, que é, também se eles tivessem 60% de mortalidade, não se conseguia espalhar tanto. Claro, não tinha chegado aqui, né? Exatamente, portanto, o pessoal morria, é que tipo a ébola. Tipo, o ébola também mata tanto que o pessoal, fica logo a andar de lado, salve. Sim. Muito bem, Guilherme Duarte, doutor, Guilherme Gonçalves Duarte. É engraçado que eu tenho nos nomes, quer dizer, o do Guilherme é o nome igual, mas o contigo Gonçalves também tem o nome do meio, Guilherme Gonçalves Duarte. Pois é. Isto foi uma espécie de um episódio da Twilight Zone, em que foi um Black Mirror. O homem duplicado. Guilherme, muito obrigado pelos teus conhecimentos. Espero que os nossos ouvintes. Espero que tenha sido útil. E muito obrigado também pelo teu trabalho.
e esperamos que fiques saudável e te cuides a ti e à tua família. Obrigado. Sim. Um abraço. Sim. E que daqui a 6 meses ou 1 ano, depois quando os profissionais de saúde fizerem greve, as pessoas se lembrem e não comecem a... Exatamente. Se lembrem das palminhas que Eu vou andaram dar a socos, bater. eu vou dar socos e tal. Sim. Só não passa a baixa. Exato. Exatamente. Muito obrigado. Uma boa Olha, noite. muito obrigado Até à pelo convite. próxima. E até à próxima. Obrigado. Obrigado. Um abraço.